Boa tarde a todos. Neste momento, eu vou passar para a Terezinha para fazer a leitura preparatória. Boa tarde a todos. Nossa leitura vai ser do livro Meditações Diárias, Bezerra e Meimei, pelos Espíritos Bezerra de Menezes, Meimei, psicografado por Chico Xavier. Primeiro, Meimei nos brinda com um poeminha pequeno. Na vida, nada se faz que mostre justo valor sem a presença da paz, entre palavras de amor. Oração diante da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajude-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E, onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que te ajuste à edificação do bem, no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmorreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Meimei. Agora, nesse momento, nós vamos nos manter em estado de prece, agradecendo ao nosso Pai maior e nosso irmão Jesus, por esse dia maravilhoso, cheio de luz. Que possamos hoje, nesta casa, receber as bênçãos de Ti, ó Pai, aliviando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e com a inspiração dada ao nosso palestrante, possamos também nos inspirarmos para que possamos fazer a corrente da palavra, a corrente do amor, a corrente da paz de espírito, que nesse momento nós estejamos envolvidos, abraçados pelos nossos irmãos amigos aqui na casa, e que possamos transformar as nossas lágrimas em água adubada, fertilizada, transformando a semente da nossa vida em alegria. Assim seja. Bem, hoje, mais uma vez, né, nós vamos ter aqui um palestrante internacional, né, é o André Pinhal, mas ele, na verdade, ele está em Portugal, né, com o nome já diz, né, André Luiz, em homenagem, né, ao nosso querido André Luiz, autor espiritual, e de Portugal, né, ele mora em Espinho, entre o Porto e Aveiro.
O centro espírita onde ele atua é em Rio Meão, uma pequena terra, e chama-se Associação Espírita Esperança e Caridade. André Pinhal, seja bem-vindo, que nós todos possamos assim sentir a sua presença aqui entre nós através da tua palavra. Muito obrigada por você estar aqui hoje conosco. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Eu agradeço mais uma vez as palavras carinhosas que têm sempre disponíveis para me receber. E depois dessa leitura inicial, não é, que nos chama bem a responsabilidade do uso da palavra, vamos tentar fazer o nosso melhor para que as reflexões desta tarde possam ser produtivas e nutritivas espiritualmente para todos. E então, para darmos início à nossa atividade esta tarde, nós pensamos em trazer um tema que para nós tem muita importância. Nós achamos que é um tema que nunca é demais falar, que é sobre a vida social. E as reflexões que nós trazemos esta tarde têm como objetivo ajudar-nos a mergulhar nos nossos desejos e também nos nossos tesouros interiores, para podermos procurar responder a uma questão muito importante: o que é a vida social? Procurarmos entender qual é a sua importância, qual é o papel que ela tem para nós, espíritos imortais, aqui reencarnados, e como é que nos devemos conduzir nesta dimensão da vida. E então, para começarmos, nós trazemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós podemos ver: e tu, donzela, por que choras? O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. E nós optamos por trazer esta passagem porque nós acreditamos que, de certa forma, ela ainda nos caracteriza, que, de certa forma, nós ainda nos equiparamos à donzela por a quem o ruído das festas, os prazeres do mundo ainda fazem bater o coração. Muitas vezes, nós, quando estamos a braços com as dificuldades do dia a dia, quando a canseira da rotina nos alcança, quando os problemas no trabalho ou talvez os conflitos em casa pareçam ininterruptos, muitas vezes, nestas situações, nós olhamos para o lado e vemos aqueles que, festeiros, ruidosos, despreocupados, aparentemente felizes, celebram a vida, celebram-se uns aos outros, procuram descomprimir, esquecer, deixar para trás as responsabilidades, nem que seja por apenas umas horas, e questionamos-nos se nós também não podíamos fazer parte daquele bando. Se também não haverá espaço para nós, se não podemos participar. Sentimos o ímpeto de os seguir, porque afinal de contas aquilo que eles aparentam ter encontrado parece a solução para os nossos sufocos. Mas muitas vezes também, quando estamos nessa indecisão, sentimos que o Evangelho atua como se fosse uma amarra, cria-nos um peso na consciência, surge-nos um conflito e nós duvidamos. Olhamos para o Evangelho, parece um fardo. Queríamos libertar-nos. Em relação a isto,
nós recordamos aquela passagem em que Pilatos torna ao palácio e os centuriões se apresentam com Jesus. E levando o mestre até ele pergunta-lhe: És o rei dos judeus? Ao que Jesus responde: O meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Isto aconteceu há 2000 anos. Entretanto, muita coisa mudou, muito nós evoluímos. E podemos questionar-nos: será que hoje o reino de Jesus já é deste mundo? A resposta parece ser negativa. Parece que nós ainda temos outras prioridades. Prioridades essas que não estão bem alinhadas com os propósitos filosóficos espíritas cristãos. Parece que, como diz no Evangelho, ainda somos como as crianças para quem os brinquedos representam o que a vida tem de mais importante. Ainda duvidamos quando olhamos para o lado, quando vemos a euforia, quando vemos a libertinagem disfarçada de liberdade. Liberdade de falar, de pensar, de ser, de fazer. Liberdade essa que é muitas vezes abusada, porque não tem ponderação, não tem justificação, afasta-se do bom senso. Muitas vezes vemos que as companhias, engarrafadas ou embaladas, prometem a libertação das dificuldades e dos sufocos com os quais nós tantas vezes estamos a braços sem saber como dar a volta. Por outras vezes, podemos ver nos ambientes festivos, nos ambientes de ruído, aqueles ambientes que diferem dos nossos, muitas vezes de austeridade perante os sofrimentos, as responsabilidades, aquilo que nos compete perante a vida. E então aí nós duvidamos. Duvidamos muito. Mas Jesus disse-nos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Jesus não é apenas um homem. Jesus é a personificação de um ideal. É a personificação do ideal de moralidade, do ideal de bom senso, de caridade, de amor. Ele não se apresenta como um homem escolhido pela divindade para ser portador de uma série de características que não lhe dizem respeito. Não. Ele apresenta-se como o exemplo de que a pessoa comum, como nós, pode adquirir essas mesmas características. Aliás, ele mostra-nos precisamente que ele é o futuro da humanidade. Por isso é que ele nos disse: Vós sois deuses, fareis o que eu faço e muito mais. Ele foi o modelo exemplar que Deus ofereceu ao homem, trazendo-nos a plena consciência de que conquistar tudo isso também é o nosso destino. Que podemos, eventualmente, tornar este o reino de Jesus. Mas para isso, a forma como vemos a vida social tem que ser diferente. Porque muitas vezes, permitindo-nos esses convívios, esses comportamentos, essas formas de ser e forma de estar, como fuga à vida, como fuga aos conflitos, nós exploramos, 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 mas inevitavelmente caímos no fosso do desencanto. Jesus mostra-nos que a saída desse mesmo fosso para o encontro com a divindade se dá pelo mundo social. Mundo social esse ao qual todos nós pertencemos. E por isso é-nos lícito questionar o que é que temos feito dessa dimensão da vida.
podemos ver que atualmente a forma como nós nos organizamos, aquilo que nós valorizamos, que nós tomamos como prioridades, é distinto desses ideais que Jesus nos apresentou. Facilmente nós endeusamos, validamos, destacamos indivíduos cujo comportamento anda pela irreverência, pela irresponsabilidade, pela rebeldia, pela falta de pudor. E tornamos esses indivíduos quase como deuses de um Olimpo terreno que nós, de uma forma ou de outra, agora ou noutros tempos, procuramos imitar e seguir. Um desses exemplos é a americana Cat Marnell, uma escritora para revistas conceituadas, maioritariamente na área da moda, que viveu aquilo que pode ser chamada como a vida social de sonho para muitos. Ela viveu tudo aquilo que quis viver, tudo aquilo que alguma vez sonhou viver, independentemente do custo, independentemente do que fosse. Aliás, o seu conselho para os jovens que se mudam para Nova Iorque é de visitarem todas e tantas discotecas quanto conseguirem, enquanto tiverem energia para esse rodopio. Ela fê-lo e garante que nunca se arrependeu. Então lança este apelo aos jovens para aproveitarem enquanto podem. Ela certamente o fez e descreve com muita emoção aquelas que eram as noites em que ela se sentia nas nuvens, sentia-se a flutuar ante a luxúria, a sensualidade, os consumos, o convívio com aqueles que faziam dela objeto das suas aspirações e desejos, aqueles que a valorizavam ou que ela valorizava, num comportamento que não pautava pela responsabilidade, não pautava pelo bom senso, não pautava pela dignidade, mas sim pelo exagero do usufruto do prazer. Esta realidade que ela viveu enquanto adulta tem a sua reminiscência em tempos anteriores, na adolescência. Mas antes disso, ela encontra o germe daquilo que a motivou na sua infância. A Cat cresceu numa casa onde a família tinha muito boas posses. Os seus pais eram ambos médicos e ela vivia sem grandes dificuldades económicas, mas com grandes dificuldades em termos daquela que é o convívio familiar, o carinho, a atenção, a dedicação que uma criança precisa. Frequentemente, ela assistia a discussões acesas entre os pais. Viveu situações de agressividade muito patentes e isso marcou-a imenso. Chegando à altura do início da adolescência, esses conflitos desenvolveram-se e, dentro da rebeldia que lhe foi natural, ela encontrou muita dificuldade em manter algum rendimento académico, o que a desmotivou e encaminhou ainda mais para explorar essa rebeldia que se aflorava. Claro está que, como muitos jovens, encontrou nas celebridades do seu tempo, da adolescência, os ídolos que ela queria seguir, pautados pelo desafio à autoridade, pela moda que quebrava os conceitos da época. E, na medida em que ela explorava essa rebeldia, o seu pai contrariava, o que fazia com que ela agravasse ainda mais o comportamento e que ele respondesse de forma ainda mais acesa. Chegando a um ponto em que ela não conseguia sustentar mais, ela fez uma proposta aos pais. Ela achou que a transferência para um internato seria a melhor forma para ela dar um novo rumo à sua vida. De certeza que lá ela encontraria o acompanhamento, as orientações que lhe permitissem dar um novo rumo. E certamente
recuperaria o rendimento académico de outros tempos. Os pais acharam que foi uma opção muito sensata, então concordaram. A própria admite, tudo isto foi uma forma de manipular os pais a permitirem-lhe aos 15 anos sair debaixo da sua alçada. Chegando ao internato para onde foi transferida, as coisas não lhe correram melhor. No entanto, era mesmo aí que a sua vida iria mudar de rumo de uma forma que lhe marcou o resto da existência, que ainda continua. Aí ela descobriu que uma das alunas, que ocupava um cargo de mentora, conseguia ter o prestígio académico obtido pelos grandes resultados, pelo consumo de medicamentos com o propósito de estimular o cérebro. Experimentando, ela sentiu algo que nunca tinha sentido na vida. O cérebro a fervilhar, como se estivesse a render por 120%, o coração palpitante. Nessa noite, ela agarrou-se afincadamente durante toda a noite e a madrugada aos trabalhos de literatura que de um momento para o outro se tornaram extremamente interessantes. Como ela própria, tinha um diagnóstico não muito seguro, mas que a certa altura lhe tinha sido dado de déficit de atenção, e como o pai era psiquiatra, ela rapidamente o convenceu a dar-lhe prescrições para os medicamentos que ela queria consumir, não os consumindo como tratamento, mas sim como droga. E como ela tinha essa facilidade de acesso, rapidamente conquistou a popularidade com que sonhava, porque passou a agir como passadora daquele medicamento para toda a escola. Assim, conseguiu o reconhecimento das alunas mais velhas, que a convidaram para pertencer ao seu meio, que a convidaram para se juntar a elas e partilharem dos momentos recreativos em que conviviam, fumavam, bebiam e assim passavam as suas tardes. Não tardando a acompanhá-las nos convívios para fora do internato com rapazes mais velhos. E tudo isto atingiu o topo dos desejos da Cat quando ela foi convidada para uma das famosas festas. Festas essas que não eram mais do que verdadeiros bacanais. Festas onde nada faltava, desde pessoas, a música, a bebida, a droga e a sexo. Tudo sem controle, por dias a fio, em quartos de hotéis pagos pelos pais de alguns desses mesmos alunos. Nessas andanças, nessa vida, os olhos dela brilhavam. Ela conseguiu ter tudo aquilo que desejava. Foi subir o rendimento académico, ter o convívio, ter a vida social que ela desejava. E para ela, desde que parecesse que estava tudo controlado, estava tudo bem. Essa foi a vida que ela carregou com ela quando se mudou sozinha para Nova Iorque. Mas claro está, que essa forma de viver não veio sem repercussões. Ainda mesmo na adolescência, ela engravidou e acabou por abortar, já no segundo trimestre, com autorização e consentimento dos pais. Por causa das muitas polémicas em que foi envolvida na escola, ela acabou sendo expulsa do secundário e porque já tinha sido aceite numa universidade, que tomou conhecimento das polémicas em que ela tinha estado envolvida, nessa mesma semana foi também rejeitada do ensino superior, mudando-se para Nova Iorque na expectativa de uma nova oportunidade que simplesmente lhe permitiu continuar a viver tudo aquilo que ela já vivia como adolescente, mas agora como adulta. Conseguindo assim, com o auxílio das drogas, conciliar um curso, um trabalho e viver a vida noturna que Nova Iorque lhe ofereceu, além das suas quaisquer mais profundas fantasias. Esta vida, pautada pelos exageros, pautada pelos consumos, pela euforia,
aquela vida social pela qual mal se pode esperar que chegue o fim de semana, torna a semana tão impossível de viver. É a vida social que muitos adultos mais velhos se ressentem quando já não a podem viver. Não a podem viver porque o corpo já não aguenta ou porque a vida tem outras responsabilidades, mas que não é por isso que, se pudessem, não viviam tudo outra vez. No entanto, como não podem, aquilo que eles fazem é encorajar os jovens, é encorajá-los a viver, como eles dizem, a aproveitar, a experimentar, a conhecer. E não só eles encorajam os jovens a essa vida, como também ostracizam, humilham, olham de lado para aqueles jovens que não o fazem, quer porque não tenham essas tendências, quer porque no seu coração palpitem princípios morais mais fortes. Muitas vezes, o seu medo é de chegar ao final da vida e não ter aproveitado o suficiente. Então é isso que eles incutem desde muito cedo aos jovens. Não deixar nada por fazer, nada por experimentar. Esses também são os exemplos das celebridades. Um desses grandes exemplos é o guitarrista Keith Richards, pertencente à banda britânica Rolling Stones. Keith, durante a sua existência, enquanto trabalhou como músico, ele teve tudo aquilo que podem ser consideradas oportunidades de trabalho, oportunidades de vida, oportunidades para convívios românticos. Nada lhe faltou. Como é que ele fazia para aguentar aqueles horários tão difíceis de turnés? Como é que ele fazia para aguentar concertos seguidos, mais ensaios? Como é que ele conseguia conciliar toda a vida que tinha durante o dia e ainda o estilo de vida noturno digno de uma estrela de rock? O seu companheiro ou a sua companhia para isso eram também as drogas. Drogas estimulantes com o propósito de não lhe permitir sentir esse cansaço. Mas claro, ele, na sua consideração, era muito responsável, porque ele sabia que, à medida que ele fosse consumindo, a sua tolerância ia-lhe pedir cada vez mais. E por esse mesmo motivo, se ele obedecesse e aumentasse a dosagem, ele corria risco de overdose. Então, ele tinha uma dose da qual ele não passava. O que ele chamava o pão nosso de cada dia. Aquela dose mínima, só para aguentar o dia, porque de outra forma ele não conseguia, fazendo jus ao conselho dos fabricantes: consuma com moderação. Como se o consumo moderado nos ilibasse das responsabilidades daqueles que são o comportamento pelo nosso uso do livre-arbítrio. Ilibasse aqueles que produzem as substâncias com que constantemente tantas vidas se perdem. Como se isso os ilibasse de culpas pela forma como eles vendem os ambientes, as ilusões, os sonhos através dos seus produtos. Quer Keith, quer Kat, não se arrependem da vida que viveram, apesar de entenderem que ela, a certa altura, precisou ter alguns ajustes. E é possível perceber isso pela forma espalhafatosa, até um pouco exibicionista, com que eles narram estes acontecimentos nas suas autobiografias, completamente alheios a que jovens muito impressionáveis, sem resistências, sem entendimento da vida, possam ver neles exemplos e serem expostos a essas mesmas realidades numa errada tentativa de usufruírem da invencibilidade que eles parecem ter. Como que se as suas palavras
foram procuradas com o propósito do sensacionalismo não acarretassem consequências. Mas só porque as coisas são consideradas nesse ponto de vista, não quer dizer que elas sejam verdade. E é muito importante nós refletirmos sobre os comportamentos, sobre os exemplos e sobre as mensagens que não só vivemos, mas como também transmitimos em relação à vida social. E por isso, vamos relembrar aqui aquilo que o último dos 5 bons imperadores romanos, Marco Aurélio, escreveu para si no seu próprio diário. O que é o vício? É o que muitas vezes viste. Procura de cima a baixo. Encontrarás o mesmo em toda a parte, entre os acontecimentos que enchem a história dos tempos antigos, intermédios e presentes, entre as coisas que as nossas cidades e casas estão hoje repletas. Nada é novo. Tudo é familiar e fugaz. Esta vida social que nós procuramos pode ser escrita com outras palavras, sendo elas conflito interior. O que nos pede uma pergunta para reflexão. Quando é que vamos parar e olhar realmente para aquilo que palpita dentro de nós? Esta vida social, tão ativa, tão vivida, seguida com tanta sofreguidão, não sendo ela mais do que uma tentativa de vencer os conflitos interiores, não surte esse efeito, por muito que nós possamos viver. Um exemplo disso são os versos que nós podemos ouvir na música Olá Solidão, da banda Aos 4:30, que dizem: Eu tinha um lugar com vista para o mar que ninguém chegou a conhecer. Voei rente aos céus. Tudo era só meu, e o que ainda não era, iria ser. Falando-nos precisamente de que nós podemos procurar atingir tudo e mesmo assim sentir o vazio, porque na forma como nos comportamos, como nos envolvemos com a vida social, nós centramo-la como objeto de prazer e esquecemos-nos de dissolver as muralhas que nós erguemos, que nos distanciam do outro, para permitir que a vulnerabilidade tenha espaço, para permitir que a vulnerabilidade seja o ponto comum em que as relações se estabelecem, para permitirmos dar-nos a conhecer e conhecermos o outro, partilharmos, darmos lugar ao companheirismo, à fraternidade. Esquecemos-nos de partilhar com o outro a nossa personalidade, que é como quem diz, o nosso lugar com vista para o mar. Porque é isso que nós somos. Um lugar com vista para o mar. Somos seres com valores de valor inestimável, realmente preciosos. Mas quando olhamos para a vida social com a vista da exteriorização, nós perdemos esta capacidade de fazer relações realmente significativas. Muitas vezes, elas vêm mascaradas como a iniciação aos consumos, em que garantimos ao novato que ele pode experimentar à vontade, porque nós estamos aqui para o proteger se alguma coisa acontecer. Em que nós achamos que mentir aos pais, mentir à esposa, ao marido, para encobrir aquilo que o outro está a fazer, é ser seu amigo. Que as memórias que são partilhadas pela irresponsabilidade representam a amizade. Mas em relação a isso, André Luís diz-nos que, ainda mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre o mal. Porque há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce.
Então, por muito que nós queiramos pintar a vida social como um momento de descontração, um momento de extravasar, um momento para conhecer pessoas novas, para celebrar a vida, para celebrar o fim de mais uma semana, a introdução à experiência de viver a vida, ser jovem, aproveitar, quando isso se pauta pelo exagero dos prazeres, pela falta de responsabilidade, pela sensualidade exagerada, por muito que todos concordemos que isso é normal, que isso é desejado, não é nada mais do que uma alucinação coletiva. Alucinação essa que é baseada numa ideia errada de sucesso social, pautando o sucesso social como estando no topo dessas vivências, dessas conquistas. Mas Joana alerta-nos de que o sucesso social, como ele é visto atualmente, não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem a vitalidade das ideias superiores. Antes, cobra os louros das circunstâncias favoráveis e apoia-se na bem-urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Então, o sucesso social hoje não é visto como fruto de um mérito, mas sim como fruto de uma coincidência com aquilo que o mercado procura tornar popular. Coisas fúteis, supérfluas, passageiras e efêmeras, que nada representam do que um aproveitamento de características que não são coincidentes com o progresso, com o ético, com o belo. E por isso nós perguntamos se é em torno disto que nós queremos fazer girar a nossa vida. Se é isto que nós queremos normalizar. Se é isto a que nós queremos introduzir os nossos jovens. Se queremos olhar para esta conduta que não é coincidente com os princípios da filosofia espírita cristã, se queremos olhar para ela e dizer-lhes que eles podem participar, eles podem fazer parte. Se queremos pintar isto de uma forma a que, na busca por esses objetivos, eles acabem a ser consumidos, como a vela que derrete enquanto vitaliza a chama que a consome. Mas nós ainda nos identificamos de uma forma global, quase irresistivelmente, com esta forma de ver a vida social. E Emmanuel explica-nos isto, dizendo que a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é floresta escura, povoada de monstruosidades, mergulhada em fluidos ou pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, de brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria, alertando-nos para o facto de que, porque a globalidade aceita e procura esta forma de viver a vida social, naturalmente o produto, muitas vezes pestilento, das suas emanações mentais, assim como daqueles que os acompanham do outro lado da vida, cria uma psicosfera densa. Psicosfera é essa com a qual todos nós contactamos, com a qual nós assimilamos e partilhamos, porque de alguma forma ainda nos podemos identificar com ela no nosso percurso de redenção. E que assim ela influencia-nos, sussurra-nos para pertencermos, para alimentarmos esses mesmos ideais. E é natural nós ainda sentirmos o conflito, porque de certa forma
isso ainda tem alguma repercussão no nosso íntimo. André Luiz relembra-nos que estamos todos juntos nos débitos coletivos. No entanto, para alguns de nós, para aqueles que conhecem, que estudam a doutrina espírita, que de alguma forma já sentem que ela tem alguma repercussão no seu íntimo, as coisas parecem que são diferentes. Esse ambiente parece que já não é tão atrativo. Parece que queremos procurar algo mais, que existe algo melhor à nossa espera. E aquilo que Emmanuel nos disse é que há esperança para nós quebrarmos este ciclo e procurarmos algo diferente, porque quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. E com isto ele diz-nos que aqueles de nós que pensam de forma diferente, que já tendo passado pelo fosso ou pelo deserto do desencanto, procuram agora ideais novos, que se juntam para conversar, partilhar, estudar a doutrina espírita, podem criar pequenos psicoclimas que atuam nessa psicosfera, criando-lhe brechas, permitindo que ideais de teor mais rarefeito possam também estar presentes e que ajudem na depuração das mentalidades e dos comportamentos da humanidade. Quando encontramos este desencanto, muitas vezes podemos sentir-nos aflitos, porque antigamente a vida social, o prazer, o hedonismo era o que nos movia ao ser. E agora que perdemos isso, não sabemos a que é que nos havemos de agarrar, mas esse vazio é precisamente uma oportunidade de preencher o que eram os antigos objetivos fúteis com ideias novas, com um objetivo existencial digno, nobre, verdadeiramente gratificante. É uma oportunidade à qual nós não podemos virar costas. Precisamos de procurar uma filosofia de vida nova para descobrir quem somos. E nesse processo, perguntar-nos como é que podemos viver uma vida social proveitosa. Joana diz-nos, em resposta à forma como podemos usar a vida social, que quando se procura o amor, possivelmente ele não será encontrado em pessoas, em lugares ou situações que apareçam propiciatórias. É indispensável descobri-lo em si mesmo de modo a ampliá-lo no rumo das demais pessoas. O que equivale a dizer que ela propõe-nos o autodescobrimento como primeiro passo. A capacidade de descobrir o amor em nós, para connosco, para depois o exteriorizarmos em direção às outras pessoas. Para podermos dar espaço à fraternidade, ao companheirismo, aos valores que realmente alimentam não só os ideais, mas as relações humanas dotadas de verdadeiro carinho, com o objetivo à conquista do progresso. Foi isto que Paulo disse com a frase: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação com os outros, lançando-nos então nesse rumo do empreendimento próprio com repercussão no mundo fora, em que podemos conviver em prol de objetivos maiores. Ideia é esta sobre a qual Emmanuel construiu, dizendo-nos que a humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é a construção religiosa. Na gênese da nossa civilização atual, nós encontramos o fruto das religiões, que é o Espiritismo, que já cá tem lugar e que vai ajudar a construir a civilização do futuro. Então,
É dentro desta proposta, da proposta da filosofia espírita cristã, que nós devemos pautar a nossa conduta no mundo social, procurando viver esses mesmos princípios, vivendo as lições e os exemplos que lá encontramos na nossa esfera social. Muitas vezes, nós, neste processo de autodescobrimento, na interação com o mundo social, sobretudo na fase adulta, encontramos o conflito da dificuldade em identificar o nosso propósito de vida. Não sabemos bem qual é o nosso lugar no mundo, o nosso lugar em relação aos outros, porque é difícil saber qual é o nosso propósito. Essa ideia do propósito pessoal não é mais do que uma expressão infantil do ego, que procura colocar-nos como heróis da humanidade, campeões numa determinada área, querendo dar-nos um propósito que é exclusivamente nosso. Se pensarmos nas repercussões disso, se de facto nós tivéssemos esse propósito específico, exclusivo, temos que encontrar e viver, o que é que aconteceria se ele não fosse descoberto? Por um lado, a nossa vida acabaria por ser inútil porque não cumprimos o propósito. Por outro, a humanidade teria perdido uma oportunidade de progresso fantástica. Basta pensarmos o que é que teria acontecido se, ao invés de acompanhar a sua mãe, Sócrates se tivesse entretido com outros afazeres, nunca vendo no trabalho da sua mãe como parteira o seu destino como parteiro de ideias. O que é que a filosofia teria perdido? Se Newton não se tivesse entusiasmado pelos estudos, não conseguindo assim as descobertas que fez, o que é que seria de nós? Se Kardec tivesse falhado no propósito da codificação, e se esse propósito fosse só seu, nós teríamos perdido muito. Por isso é que quando ele questionou o que é que acontecerá se eu falhar, os espíritos disseram: outro tomará o teu lugar. Porque a realidade é que nós não temos um propósito exclusivamente nosso, mas temos uma série de propósitos que se podem expressar através de nós. Por isso é que Joana de Ângeles diz que a resposta à pergunta qual é o propósito da minha existência é a resposta que nós quisermos dar. Porque o indivíduo define a sua própria existência. Ele define o seu próprio sentido, o seu próprio propósito. Então podemos olhar para a caridade, para a educação, para a saúde, para a legislação, para a tolerância, para o carinho. Tudo isso são propósitos que nós podemos escolher, deixar que se expressem através de nós. E o autodescobrimento é entender precisamente isso. Quem é que eu sou? Que valores é que eu tenho? Que propósitos é que para mim fazem sentido eu querer expressar na minha vida? Mas ao mesmo tempo, o autodescobrimento também é descobrir os nossos conflitos. Não como uma proposta de martirização, mas sim como uma proposta de os ver como guias. E na medida em que nós confrontamos os nossos conflitos com a tentativa da renovação íntima, dá-se a mais significativa mudança no que toca ao mundo social. Joana de Ângeles diz-nos: o indivíduo que admite a própria fragilidade, a sua humanidade e compreende a necessidade da presença de outrem para avançar, está preparado para o convívio social. Ainda assim, erradamente, nós pensamos no outro numa perspectiva de competição ou complemento. Ele está aqui a ocupar o meu espaço, ou, sem ele, eu sou incompleto. Mas a proposta que Joana nos dá é de reconhecermos a nossa própria fragilidade como pontos a colmatar, mas ver na necessidade da presença do outro não a nossa falha, mas sim a oportunidade de colaborar. Porque eu tenho os meus próprios valores. O outro, obrigatoriamente, tem os seus.
Ele não precisa de mim como eu não preciso dele, no sentido de que sem ele somos incompletos, mas no sentido de que existem propósitos que são demasiado grandes para se expressarem apenas por mim. Então o outro partilha o seu conjunto de valores específicos e eu partilho os meus. Em conjunto aprendemos um com o outro e em conjunto concretizamos o trabalho que nos propomos a fazer. Por isso é que Joana também diz que se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho, refletindo precisamente esta ideia. Então, o mundo social apresenta-nos a oportunidade de primeiro nos conhecermos, para depois nos exteriorizarmos e reconhecermos no outro aquele que caminha ao nosso lado, com propósitos mais ou menos comuns, mas com quem a partilha é indispensável. E é assim que, despindo a vida social da forma como ela é vista de modo global hoje em dia, da forma como ela é vendida, comercializada, nesta nova perspectiva, nós adquirimos um novo significado existencial. Nós passamos a vê-la como uma oportunidade para descobrir Deus e Jesus no próximo. Porque, como nos diz Emmanuel, quantos se adaptam ao reto pensamento e à ação enobrecedora, fazem-se preciosos canais de energia divina, a qual, em efusão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo. Este é o papel dos centros espíritas. É o papel da atividade que nós aqui partilhamos. É aquilo que nós podemos levar de dentro dos livros da codificação para o mundo lá fora, traduzindo a teoria em prática, vivendo, partilhando, disseminando uma realidade em que a vida social tem como propósito o progresso, a partilha, o amparo, a inspiração, enfim, o trabalho em conjunto, redefinindo assim também a nossa vida, optando por uma vida mais simples, esquecendo aquela ideia fantasiosa de que a vida tem que ser um mar de rosas, um mar de prazeres, e percebendo que a vida é difícil, mas nós temos-nos uns aos outros nesse trabalho. Então, ao invés de querer que a vida seja a nossa ideia ainda muito frágil de felicidade, nós passamos a querer que ela seja utilidade. Não deixemos que os cegos que conduzem cegos nos convençam do contrário. Não deixemos que aqueles que veem na irresponsabilidade, no exagero, no despudor, uma fuga dos conflitos ao invés de a sua origem. Não deixemos que isso nos iluda a pautar a nossa vida por aquilo que aparenta, mas que não é. Rudolf Steiner resume aquela que deve ser a vida social numa frase, dizendo que uma vida social saudável é encontrada apenas quando, no espelho de cada alma, toda a comunidade encontra o seu reflexo e quando, em toda a comunidade, a virtude de cada um está viva. Jesus jamais se isolou do mundo, fosse por que propósito fosse. Jamais foi conivente com as propostas equivocadas que eram normalizadas e aplaudidas. Pelo contrário, em todos os momentos, ele fez uso da vida social para abraçar a humanidade na sua presença engrandecedora, encorajando-nos ao mesmo, tal como João registou no capítulo 17, versículos 15 e 16, onde, retratando a prece que Jesus fez na última ceia, ele dizia a Deus, referindo-se aos apóstolos: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, a nossa expectativa é que estas reflexões tenham permitido a todos refletir sobre a importância da vida social na jornada do espírito imortal que somos,
convidando-nos assim a aprender o que significa viver no mundo, sem ser do mundo, com a certeza de que o bem nos espera no mundo social. Uma palestra realmente inspiradora. Eu acredito que todos nós aqui iremos ir para casa com o dever de casa, de reavaliar a nossa posição no meio social, o que estamos construindo, né? Com momentos fugazes ou com momentos que serão realmente construtivos para o nosso progresso espiritual e também contribuintes para o progresso espiritual dos nossos outros irmãos. Muito obrigada e esperamos que você retorne com mais palestras brilhantes como essa. Que Deus te abençoe e desejamos muita paz e bem. Neste momento agora, nós vamos passar para a Terezinha fazer o encerramento com a prece. Eu convido a todos vocês neste momento para que nós possamos fechar os olhos físicos e abrir os nossos olhos da alma. Nós estivemos todos, a partir da hora que nós entramos aqui, recebendo o carinho de Jesus. Jesus esteve presente neste momento na vida de cada um de nós. E vamos pedir a Ele para que nos auxilie, que nós possamos permanecer em sua companhia. Ao sairmos daqui, que Ele possa nos acompanhar e que nós possamos auxiliar através dos nossos bons pensamentos, das nossas atitudes e lembrar que tivemos o privilégio de estarmos em companhia de Jesus e iremos continuar em sua companhia. Agradecendo a Ele por este momento que estivemos aqui, ouvindo seus ensinamentos, recebendo a luz do nosso Pai Celestial. Agradecemos a Ele por essa oportunidade e juntos continuaremos a caminhar com Ele. Que assim seja.